Reflexões profundas levam tempo e na correria do dia a dia é muito fácil focar nas respostas óbvias. Eu sei, você me escutou falando essa frase muitas vezes ao longo das últimas semanas. Em homenagem a esta estreia, o Café com Drummond começa em grande estilo. Você sabe onde eu estou? Aqui é a Praça Mahatma Gandhi. Fica localizada em Parauapebas, sudeste do Pará. O Café com Drummond é um sonho que agora se concretiza para trazer uma dose de diálogo e inspiração para pessoas que querem pensar, refletir sobre temas importantes, mas que, por vezes, acabam deixando de lado. Entrevistados coerentes e profundos que vão engrandecer o meu e o seu conhecimento sobre temas relevantes. Eu estava ansiosa para esse momento. E agora, aqui na Mahatma Gandhi, na Praça da Igreja São Sebastião, chegou a hora de revelar quem é o nosso primeiro entrevistado do Café com Drummond. Talvez os conceitos de leveza e profundidade pareçam distantes para você, mas algumas pessoas têm expertise para fazer essa convergência. E o meu convidado de hoje é especialista. Seja muito bem-vindo, Padre Patrick, que honra ter você aqui com a gente. Que coisa linda, obrigado por essa introdução maravilhosa, eu estou feliz demais de estar aqui, de verdade. Feliz por estar aqui nesse projeto com você, que é uma pessoa que eu acompanho, que eu sei que ama tanto esse nosso Parazão, né? Uma felicidade, obrigado. Padre, quando eu desenhei o projeto do Café com Drummond, eu sempre tive a ideia de trazer justamente essa profundidade em temas cotidianos. A gente fala de espiritualidade, a gente fala de saúde mental, a gente fala de internet, mas eu percebo que as pessoas estão sempre buscando esse recorte, aquele pequeno e sutil detalhe que vai viralizar nas redes sociais. Só que a vida é mais do que isso. E, por vezes, a gente acaba perdendo a essência das pessoas. Então, para a gente começar, eu queria saber quem é o Padre Patrick, quem é você na essência e como você se descreveria para as pessoas que nos acompanham hoje. Então, antes de responder sua pergunta, eu acredito de verdade assim que a gente está vivendo uma cultura de manchete, sabe? As pessoas estão ligadas muito assim no título e não na matéria. Nós estamos nos importando muito com aquilo que se mostra nas redes sociais, aquilo que viraliza, né? E eu acho que isso não nos representa. Existe uma vida além de tudo isso. E eu acho interessante você trazer pautas nesse sentido para que a gente possa ir além daquilo que todo mundo enxerga, ver. Eu sou o Padre Patrick, tenho 37 anos, não parece? Parece, né? Sou natural do estado do Espírito Santo, mas minha família migrou para o estado do Pará ainda quando eu era criança. Entre idas e vindas, a maior parte da minha vida eu já moro aqui no Pará. Nós primeiros moramos no município de Marabá, vizinho aqui à nossa cidade, e foi lá em Marabá que eu fiz um retiro na igreja que mudou a minha vida, sabe? Eu saí de lá estou encantado assim, com tudo que eu vivi, uma vontade de utilidade, eu queria ser útil ao mundo. Eu sempre tive assim, uma certa dificuldade de viver a minha vida assim, de qualquer jeito. Eu acho que a vida é um dom, um privilégio, né? E a gente tem que dar sentido a ela. Então, assim, pensar na minha vida como um acaso, isso me tortura de uma forma assim que eu não consigo nem te explicar. Então, antes mesmo de eu pensar em ser padre, eu queria ser útil ao mundo de alguma forma, contribuir para um mundo melhor. E eu fiz esse retiro, e esse retiro ele me aproximou tanto de Deus, eu saí de lá tão encantado com tudo, que eu encontrei no sacerdócio, eu acho que uma maneira de colocar essa utilidade em prática de verdade, né? E as coisas foram acontecendo muito rápido. Quando o padre lá da paróquia em Marabá me convidou para fazer uma experiência vocacional, eu tinha 18 anos e eu topei assim de imediato, eu fui ao seminário, eu estudei tudo aquilo que precisava estudar, de filosofia e teologia. Eu me ordenei padre com 25 anos, que é a idade mínima, né, canonicamente, para a gente ser padre. E no mês seguinte, isso foi em janeiro, o bispo me encaminhou para Parauapebas. Eu cheguei aqui em Parauapebas no dia 15 de fevereiro de 2013. Então, fez este mês passado
12 anos que eu estou aqui em Paropebas, 12 anos de padre também, e ser padre é o que eu sei fazer de melhor nessa vida, e Paropebas é o meu melhor lugar no mundo. Assim, eu tive a oportunidade, por conta da internet, de conhecer o Brasil e outros lugares do mundo também, mas aonde eu me encontro em paz é aqui. E entendo que o que faz Paropebas ser o melhor lugar do mundo é o propósito. Enquanto Deus quiser que eu esteja aqui, enquanto a igreja precisar de mim aqui, eu entendo que aqui sempre será o meu melhor lugar no mundo. E quando a gente fala de propósito, o tema acaba se conectando muito com a espiritualidade. Eu percebo que a gente vivencia um contexto de uma espiritualidade vazia. As pessoas se dizem espiritualizadas, elas querem postar aquele momento de leitura, aquele momento devocional, mas elas não querem viver isso na essência, principalmente na dificuldade. Uma vez eu assisti a uma entrevista de um programa televisivo onde o entrevistador perguntava para o entrevistado: o que é fé para você? O que é crença para você? E aí ele respondeu algo como: eu acredito, quase não crendo, sem conseguir deixar de crer. E falava justamente sobre essa dificuldade de encontrar a fé no momento do obstáculo, no momento da pedra no caminho. Eu queria esse seu conceito, o que é a fé para o Padre Patrick, não somente o padre, mas o homem Patrick. Para mim, a fé é uma forma de você esperar pelas realidades que você ainda não consegue enxergar, tocar. Isso é possível para quem tem esperança no coração. Eu entendi, e isso aconteceu ao longo da minha vida. Eu acho que foi um amadurecimento de fé, já que nós estamos falando sobre isso mesmo, que eu não posso ir para a igreja para, sei lá, assim, não é um sentimentozinho rasteiro, sem profundidade, sabe? A gente até costuma cantar isso. As tristezas lá fora deixei, a alegria aqui dentro encontrei. Na verdade, as tristezas nos acompanham, as angústias, as provas, elas vêm com a gente. Não tem como separar isso. E Deus nunca nos prometeu que seria algo assim, que seria sempre bom, nunca teríamos as cruzes. Pelo contrário. Quando Cristo chama, o condicionamento para o seguimento é que sejamos capazes de carregar a cruz. Então, eu não compactuo dessa ideia de que você vai à igreja, você acredita para ter alguma recompensa, sabe? Porque você vai ter sorte, porque você vai ter bênção. Se eu educo desta forma, se eu catequizo dessa forma, as pessoas tendem a pular fora do barco quando a tempestade chegar. Eu acho que a experiência do deserto retratada na Sagrada Escritura, ela casa muito bem com aquilo que a gente está falando, porque o Cristo vai ao deserto também para ser tentado ali durante 40 dias. E a gente sabe que o número 40 na Sagrada Escritura, ele adquire uma simbologia muito especial. Não são assim um tempo cronológico. Por exemplo, o povo de Deus fica 40 anos no deserto, Jesus permanece 40 dias. Então esse número 40, ele aparece algumas vezes nas Sagradas Escrituras. E não é só um tempo cronológico, é profundo, é catequético, é simbólico. Porque o número 40, neste contexto bíblico, ele simboliza o tempo suficiente, necessário. Por exemplo, quando Jesus é tentado durante 40 dias no deserto, o que significa? Ele foi tentado uma vida inteira. Ele foi colocado à prova uma vida inteira. Então, o tempo necessário é uma vida inteira para nós também. De maneira que até o último instante de nossa vida a gente vai ter que vivenciar uma fé que é provada. É muito fácil você crer quando o vento sopra a teu favor. Difícil é quando a gente permanece ali firme no propósito, mesmo diante das dificuldades. É como nos lembra a palavra de Deus, né? Os que lançam as sementes entre lágrimas, um dia, não sabemos quando, vamos colher com alegria. E pode ser que nem seja aqui, né? E eu acho que esse é o grande, é a cereja do bolo para o cristão. A vida cristã, ela é uma vida mais pesada e mais árdua do que a vida mundana, porque você passa a entender
que nem sempre o propósito de Deus vai ser óbvio para você. Exatamente. E aí a gente às vezes tenta encontrar explicações que simplesmente não existem quando você sofre uma traição no trabalho, quando você se vê no meio de uma depressão, quando você perde o emprego, quando você tem um grande obstáculo, e aí de repente você fala, onde é que está Deus? E eu falo isso olhando para o meu espelho porque eu já me peguei pensando isso e questionando, poxa, mas eu sempre tentei fazer as coisas com tanta retidão, eu sempre tentei ser tão honesta, por que comigo? E aí eu olho para o mundo, e aí eu percebo quanto sofrimento existe, quanta injustiça existe, e que toda essa injustiça, na verdade, é provocada pelo ser humano e não por Deus. E aí essa diferença do conceito do que Deus faz por nós e do que o próprio ser humano faz por nós, como que o Senhor entende a necessidade do cristão olhar para si também com autorresponsabilidade de que ele precisa fazer o que é necessário? Uma vez eu tive a oportunidade de visitar a Polônia, eu fui em ocasião da Jornada Mundial da Juventude, que foi lá, quando eu ainda era jovem, né? E aí a jornada foi em Cracóvia, que é a terra do Papa João Paulo II, de Santa Faustina. Só que eu aproveitei a oportunidade que eu estava ali, em Cracóvia, e fui visitar um campo de concentração, o Auschwitz, né? Que fica ali próximo. É engraçado que as memórias que eu tenho daquela visita, assim, elas foram tão fortes, é um lugar tão impactante, tão pesado, que você sequer se lembra de tirar uma foto ou você não tem um clima para tirar uma foto, sabe? Eu não me senti bem tirando uma foto num lugar onde eu sabia que tantas pessoas morreram ali, assim, da forma mais cruel que a gente possa imaginar. O Papa Bento XVI, ele visitou também esse campo de concentração. E na visita que ele fez a este lugar, ele disse uma coisa que chamou a atenção do mundo, foi manchete na época, assim, de jornal, por um papa estar falando aquilo que se esperava de uma pessoa simples na fé falar. Ele disse o seguinte, diante do caos que aconteceu ali, da barbárie que aconteceu naquele lugar, o Papa Bento XVI disse a seguinte frase, aonde estava Deus? E a gente se remete, tantas situações que a gente passa no mundo de hoje, a exatamente essa pergunta. Onde está Deus? Por que Deus permitiu? Por que Deus permite que isso aconteça? Eu não tenho respostas, né? Seria bom se eu tivesse respostas para dar a quem passa por situações difíceis na vida. Então, não é uma fórmula mágica que eu possa dizer alguma coisa que vai trazer um conforto. Mas eu entendo, assim, como o ar que eu respiro neste momento, como você disse, que o ser humano perde tanto a sua dignidade, a sua humanidade, que ele, ao invés de fazer o bem que deveria fazer, acaba fazendo o mal que não deveria fazer. Por que Deus não faz alguma coisa? Na verdade, Deus faz. Ele nos criou para que a gente pudesse fazer diferente. Só que o ser humano não toma consciência disso, né? E em nome de Deus, muitas vezes, em nome de um propósito, ele acaba fazendo essas atrocidades aí. E quando a gente pensa na dificuldade de perceber a espiritualidade com autorresponsabilidade, na última missa que eu estive presente com a sua homilia, eu saí de lá um pouco chocada. Voltei para casa junto com meu marido em silêncio, ele também em silêncio absoluto, e refletíamos sobre o Evangelho de Lucas, onde ele falava sobre o amor, que amar o próximo que também te ama é muito simples, é muito fácil. Sim. O difícil, e é aquilo que realmente vai gerar transformação, é amar quem te odeia ou quem te faz mal. É muito difícil fazer isso, principalmente quando a gente tem uma noção básica de justiça, porque você pensa, eu não quero estar perto das pessoas que me fazem mal. E isso está totalmente vinculado a como é que eu vou amar essa pessoa. Como explicar esse contexto para uma pessoa que quer se aproximar
do conceito bíblico, seja pela fé católica ou por qualquer outra fé que utilize o evangelho como doutrina. Como que a gente mostra para essa pessoa que é possível esse amor e que isso não significa se tornar tolo, não significa se tornar bobo? Bobo, né? Primeiro de tudo, eu queria que a gente entendesse que as palavras de Jesus naquele discurso também foram muito pesadas para os próprios discípulos que estavam ali ouvindo pessoalmente aquele sermão. E o Senhor não falava coisas abstratas, que estava distante da realidade do grupo dos discípulos. Pelo contrário, se o Senhor faz um discurso tão forte como aquele, é porque existia no próprio grupo, no seu grupo, estes sentimentos que os impedia de ir além, de ir adiante, né? Então, todas as palavras de Jesus não são aleatórias, elas são devido a uma mudança de comportamento que ele desejava para os discípulos e para cada um de nós também. Então, são palavras difíceis de serem ouvidas mesmo, né? Não, ali, e é o sumo do Evangelho, é a doutrina de Jesus centrada ali, concentrada em alguns versículos. Bom, explicando o amor, primeiro a gente precisa entender a capacidade do ser humano de amar. A gente é feito para o amor. Só que o amor, ele te obriga muitas vezes a passar por cima de seu orgulho, de sua vaidade, para fazer a vontade de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Eu escuto muitas mulheres. Se uma mulher chega para mim, por exemplo, eu já falei sobre isso algumas vezes e eu até fui muito criticado a respeito disso. E diz o seguinte: padre, eu tenho sofrido tanto no meu casamento, eu tenho sofrido agressões, meu marido me humilha, me bate e tudo mais. Com muita clareza, assim, eu não posso dizer para essa mulher, volta para casa, coloca o seu joelho no chão e reze pela conversão do seu marido. Eu me recuso a fazer esse tipo de coisa. E às vezes essas mulheres, elas estão presas em ideias que fazem com que elas não tenham força para tomar decisão. Pressão familiar, dependência emocional, financeira. A ideia de que casou na igreja e, portanto, precisa aguentar e passar por isso uma vida inteira. Você não tem que ter proximidade com alguém que te faz tanto mal. Você não tem que, independente se você casou na igreja ou não. Eu, assim, hoje, com muita tranquilidade, se eu acompanho uma situação como essa, eu sou o primeiro a incentivá-la a denunciar, a procurar ajuda. Porque a gente acha que as tragédias só acontecem no quintal do vizinho. Isso não é uma verdade, pelo contrário, né? E aí entra, eu devo perdoar, então, amar uma pessoa dessa? O perdão, ele não é um esquecer. A gente não esquece o mal que nos fizeram. Pense numa ferida que você tem no seu corpo e essa ferida precisa ser cicatrizada. Quando tem uma cicatriz no corpo, você olha para aquela cicatriz, você se lembra exatamente do que aconteceu, mas não dói mais, não machuca. Se você se lembra ainda e aquilo te machuca, te tortura tanto, significa que o perdão ainda não aconteceu, ainda é uma ferida que está muito inflamada e ela precisa ser cicatrizada. Agora, essa ferida ela não será cicatrizada se você se vê exposto a todo momento a quem está te ferindo, a quem está te machucando, porque esta pessoa vai estar futucando essa ferida e impedindo de cicatrizá-la. Então, tem algumas pessoas que você precisa manter-se distante para o seu bem. Você precisa cortar relações para que você possa ficar bem. O Evangelho de Jesus, ele está nos alertando a respeito do sentimento de vingança que não deve haver no coração do cristão, do ódio, do desejo de pagar o mal com o mal. Eu posso traduzir isso como exemplo, né? Estou vivendo uma situação onde a todo momento eu sou humilhado por alguém. Meu querido, olha, eu quero o seu bem, eu rezo por ti, mas eu não quero proximidade contigo. Eu não vou ficar sem se falar, né? Eu não quero isso, ficar sem falar, picuinha. Sei lá, oi, tudo bem, como vai? E tudo de bom? Eu acho que é por aí, sabe? É evidente que você vai amar pessoas mais do que outras pessoas também.
eu acho que se compara muito ao amor de Deus, né? Ao amor que Deus tem por cada um de nós. Nossa, isso é muito forte. E me leva à próxima pergunta, que é, eu acho que é a dúvida de muitos. Deus fala com todos nós da mesma maneira? Eu sinto que às vezes a gente fica naquela, mas por que Deus fala com ele? Algumas pessoas dizem, eu escutei essa voz no meu ouvido. Que voz é essa? E as pessoas se inquietam com isso. Sim. Ele fala com todos ou cada um tem a sua maneira de escutar Deus? As duas coisas. Deus fala com todos, mas de forma diferente. Cada um de alguma forma. E olha, às vezes tome consciência que pode ser só fruto do ser humano. Que não é uma revelação divina. Ah, Deus me falou, Deus me falou. Ao menos para mim, particularmente, ele nunca se mostrou e falou algo. E isso não me incomoda nem um pingo, sabe? Eu vejo pessoas, eu vi Jesus, eu vi, sei lá, Nossa Senhora, não sei o quê. Eu nunca os vi. E eu não tenho problema nenhum disso, né? Nunca os vi assim, como eu estou falando com você, você está comigo. Nunca vi, assim, né? Eles já se mostraram a mim de formas muito discretas, assim, sensíveis, e eu prefiro ficar com isso. Eu estou vivendo uma época da minha vida, não sei se acontece com vocês também, que às vezes eu fico fissurado em alguns tipos de vídeo, de conteúdo da internet. Sei lá, tem um momento da minha vida que eu estou viciado em ver desencravando unha, outro eu estou vendo o pessoal comendo, sabe? Assim, então, agora eu estou numa vibe assim que eu estou vendo muito vídeos de astronomia, assim, do espaço, dessas coisas todas, né? Eu vi um vídeo um dia desses de uma síndrome dos homens e das mulheres que vão ao espaço, né? Eu esqueci o nome agora, mas a síndrome se baseia no seguinte: quando voltam, é uma sensação de um vazio, como se você já tivesse chegado assim no topo, sabe? Como não te faltasse mais nada, assim, você chegou aonde você podia chegar e a partir daí não tem mais o que fazer. Então eles carregam depois disso esse vazio. E acho que é isso que eu sinto também, sabe? Eu me contento muito com as gotas, com as pequenas coisas, porque plenos a gente só será no céu, no paraíso. Essa vida aqui é as migalhas mesmo, é as coisas pequenas, simples, é aquilo que dá sentido. Então eu consigo ver Deus em diversas formas. Eu consigo ver Deus na natureza, eu consigo ver Deus numa mensagem que alguém me falou, e principalmente eu me esforço para ver Deus nas pessoas. Então, Deus fala a todo momento. Às vezes ele fala aquilo que a gente não gostaria de escutar, mas ele fala, né? Mas eu acredito muito assim que Deus é sensível, é discreto, e para isso é necessário a gente silenciar o coração para deixar ele falar. O barulho nos impede de ver e escutar o Senhor. Algumas pessoas me perguntam, seja nas redes sociais ou na vida, né, o que me encantou tanto no Pará e qual foi o momento da virada de chave que eu percebi que aqui era o meu lugar. Eu falei, mas eu não precisei descer do avião. Como assim não precisou descer do avião? E nós chegamos por Marabá, a passagem é muito mais barata, quem é daqui sabe disso, então a gente sempre faz essa jogada, e nós chegamos por lá. E quando o avião estava fazendo aquela curvinha já perto do momento do pouso, eu olhei para o meu marido e ele olhou para mim e eu falei, nós seremos muito felizes aqui. A gente não sabia nada do que ia acontecer. E nesse momento, como algo cronometrado, o sol bateu no meu braço e no dele. Ali eu vi Deus. Sinal de Deus. Eu não escutei uma voz, ele não escutou uma voz, mas imediatamente eu me emocionei e ele também. Eu não tenho outra explicação senão é Deus confirmando. Isso significa que é uma jornada fácil? Não. Isso significa que não tem dificuldades e obstáculos? Não. Mas significa que tem um propósito. E quando eu cheguei em Paraupebas, eu estava um pouco insatisfeito de estar aqui. Quando eu soube que eu viria para cá, eu fiquei assim um pouco reflexivo, sabe? Não era o lugar que eu gostaria de vir. Mas a gente faz votos de obediência, né? A gente deve obediência ao nosso bispo. E se ele quis que eu estivesse aqui, pronto, eu estou disponível. Como eu estou disponível também aí para o lugar que ele me designar sempre. Mas o que me fez mudar a minha percepção, e eu não sei se mudar naquele momento, mas ao menos
parar de me queixar, eu fui fazer um passeio aqui em Carajás, naquelas trilhas que tem ali, e me apresentaram a flor de Carajás. E a gente sabe que é uma planta endêmica aqui da nossa cidade, de maneira especial lá da serra, porque nem embaixo aqui ela não nasce, né? E ela nasce nesse chão ferruginoso, assim, sabe? Por conta da concentração do minério. Quando eu olhei aquela planta, assim, tão bonita, e naquele chão tão inóspito, tão sem vida por conta da ferrugem ali do minério, eu falei, se Deus me trouxe aqui, é aqui que eu vou florescer. Então, assim, eu parei de reclamar naquele momento. A gente sabe que nossa cidade é formada por muitos migrantes, né? A maioria do povo é de fora. E assim, eu escuto muitas pessoas reclamando. Ah, que não sei o quê, aqui o Pará é calor, principalmente isso, sabe? Calor. Na verdade, o problema não é o calor. As pessoas já vieram doentes para cá. Eu já morei no Paraná, faz frio, mas tem época do ano que faz um calor insuportável, pior do que o nosso. Eu sou do Espírito Santo, faz frio na minha cidade, faz frio, mas tem a época do ano que vai ser quente, tal como é aqui também. Na verdade, pessoas assim poderiam ir morar na Sibéria. Mas o problema aí é junto, é trocar doente de cama, não resolve o problema. Você vai encontrar algo, alguém, lugar para justificar os teus próprios fracassos, né? É um tapa necessário para todos nós, que muitas vezes queremos encontrar essas justificativas que nos vitimizam, que colocam, ai, que coitadinha, olha só o lugar que ela tá, que dificuldade, quando na verdade é ali que você deveria florescer. Mas você precisa fazer por onde para isso, né? A gente tem um caminho. Padre, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, aproveitar para tomar um cafezinho também, porque o quadro não se chama Café com Drummond à toa, o programa tem um nome e é claro que a gente vai fazer isso. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Padre Patrick para você. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo, ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar, a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem, seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Presta atenção nos riscos e perigos com energia. A toda hora, Equatorial. Ligar vários aparelhos numa só tomada pode causar incêndio na tua casa, até doida. Seja sincero comigo, você está gostando do Café com Drummond? Porque eu estou muito empolgada para te trazer a segunda parte da entrevista com o Padre Patrick. Mas antes, eu tenho um segredo para te contar. Eu não sei se você já percebeu, mas as nossas entrevistas são todas regadas com um café delicioso. Café Santa Clara. E se você é um verdadeiro apreciador de café, o Café Santa Clara é a escolha ideal para sua experiência de sabor. Com uma tradição de quase 70 anos, o Café Santa Clara é sinônimo de qualidade, paixão e compromisso com o melhor grão. O Café Santa Clara oferece uma verdadeira e única experiência com intensidades que atendem a todos os gostos, desde os amantes de um expresso encorpado até aqueles que preferem uma bebida mais suave ou delicada. É o café número 1 do Norte e Nordeste do Brasil. Descubra a excelência com o Café Santa Clara. Já estamos de volta com o Café com Drummond, neste momento aqui super especial com o Padre Patrick. Padre, dando continuidade aqui, né, o nosso bate-papo. Já foram muitos assuntos reflexivos e a gente sabe que muitas pessoas que conhecem o senhor
pela internet. Muitas pessoas que não sabem, inclusive, onde reside, qual é a paróquia que frequenta, que faz parte, querem entender como começou este processo de viralização, em que momento da vida você saiu daquele contexto somente da paróquia e resolveu utilizar a internet também para evangelizar de uma forma mais leve, um pouco mais humanizada. Não resolvi, né? Acho que aconteceu, porque não era algo assim que eu imaginava, eu não planejei isso. Às vezes eu vejo as pessoas assim que querem viver da internet, né? Eles trabalham duro para isso acontecer, para viralizar assim. E comigo não foi esse processo assim de eu querer que acontecesse, de eu trabalhar para acontecer. Então, acho que foi sorte, um acaso, uma providência, eu não sei. Mas nós estávamos vivendo aquele contexto de pandemia, as nossas igrejas estavam fechadas, a gente passou alguns meses celebrando missa para uma câmera, e aí eu comecei a utilizar as redes sociais para duas finalidades. Primeiro, como terapia. Eu tive um quadro depressivo muito forte, né, antes da pandemia e no início ali. E segundo, para eu falar com as pessoas que eu não estava mais conseguindo ver por conta daquele isolamento social. Então, eu comecei a utilizar essa ferramenta do Instagram, que naquela época era uma novidade, de caixinhas de perguntas no Instagram. Mas assim, eu respondia as perguntas daquele povo ali, povo nosso de Paropebas. Eu acho que eu devia ter uns 1.500 seguidores aí, não era isso aí. Aí eu pensei assim, mas eu estou vivendo assim a pandemia aqui sozinho em casa, eu vou me permitir falar umas bobagens assim, sabe, qualquer coisa. E aí eu comecei a responder umas caixinhas de perguntas assim no Instagram, sabe, você falava umas brincadeiras, eu ouvia as mulheres reclamando dos maridos, eu transmitia isso de alguma forma. E isso foi ganhando uma proporção. Aqui na região, né, deu uma crescida nisso. Nesse momento, né, eu conheci uma pessoa que trabalha comigo até hoje, que é o Juliano. O Juliano, ele tinha um entendimento a mais a respeito disso, né, de redes sociais, que eu não tinha, não sabia como se desenvolvia. E ele pediu para administrar as redes, porque ele via um potencial que nem eu via. Eu não acreditava que isso iria acontecer. Eu acho que nessa época aí tinha já aumentado, mas aqui na nossa região não tinha furado a bolha ainda, né? Eu lembro assim de uma postagem que acho que rompeu a bolha. Não foi humor, foi uma pergunta séria que eu respondi, que deu uma repercussão maior. Era assim: padre, mulher pode usar biquíni na praia? Não lembro muito bem o que eu disse, mas eu postei uma foto. Nessa foto eu estava com a minha irmã. A minha irmã estava de biquíni, a gente tirou uma foto assim, uma foto Tumblr, né? Ela estava em cima dos meus ombros, assim, a gente estava num coqueiro. Estava longe, não dava nem para ver o corpo dela, assim, né? E aí eu respondi mais ou menos o seguinte: é engraçado que eu nunca escuto a pergunta se é pecado um homem usar sunga na praia, sempre se é pecado a mulher. Bom, eu não respondi se era certo, se era errado, não foi isso, a mensagem não era essa. Mas eu quis fazer uma reflexão acerca do fardo que se coloca sobre as mulheres, né? E aí disse de alguma forma assim que às vezes existe tanta maldade no nosso coração, que no olhar das pessoas, enfim. Isso teve uma repercussão maior, mas foi a primeira vez também que eu sofri demais com os haters. Muita gente se incomodou tanto com isso, teve até denúncia encaminhada ao meu bispo, né, denunciando por uma fala desse tipo. E eu fiquei assim, meu Deus, o que mal que eu fiz em postar uma foto com a minha irmã numa praia, sabe, assim, eu nunca tinha experimentado isso, né, experimentado o ódio, assim, gratuito. Era uma coisa nova para mim, então assim, não era uma coisa que eu estava preparado para viver naquele momento. E eu não sei lidar muito bem com isso, eu admiro assim quem, eu nem ligo, sabe? Para mim não funciona desse jeito, assim, eu sofro, eu tenho ansiedade, eu fico me remoendo, me martirizando, mas poxa vida, né? Não deu nada, denúncio, meu bispo me conhece, né? E ele sabe quem eu sou.
Mas ainda assim aquilo me fez sofrer muito a ponto de repensar. Então acho que essa foi a primeira postagem que rompeu um pouquinho a bolha. Depois, o Juliano começou a fazer compêndios assim, os vídeos mais vistos da semana. Ele juntava as caixinhas de perguntas e postava no Reels do Instagram, TikTok, né? Acho que começou com o TikTok. Aí o pessoal do TikTok migrava para o Instagram, aquela coisa toda. Aí viralizou. Porque algumas páginas também, assim, começaram a repostar e foi aquela coisa toda. Então, assim, foi uma loucura, assim. De repente, eu me vi numa exposição que eu não estava preparado, mas eu ainda não tinha a dimensão de tudo, assim, de tudo isso. Eu lembro que começou a surgir um monte de convite para ir em TV e tudo mais, e eu muito resiliente, assim, não querendo ir, sabe, aquela coisa toda, porque eu não entendia do meio mesmo, sabe, eu não queria me expor, assim, de forma que isso prejudicasse o meu ministério. E aí, uma vez, a primeira entrevista que eu aceitei foi um podcast católico. Assim, não vou porque é católico e tudo mais, eu não vou viajar de graça, né, era lá, acho que Juazeiro, se eu não me engano. Terra do Padre Pio é Juazeiro? Do Pio não, do Padre Cícero, acho que é Juazeiro, né? E aí eu fui fazer esse podcast. E eu parava, né? Nossas conexões aqui são várias até chegar lá, então acho que eu fiz uma escala, sei lá, em Brasília, outra não sei aonde, foram 2 aeroportos. E aí nos aeroportos, as pessoas vinham, me reconheciam, queria tirar foto comigo, assim. Era uma situação que eu não estava acostumado ainda, né? Acho que aí eu comecei a ter uma dimensão que havia saído das bolhas aqui, da bolha de Paropebas, né? E quando esse processo começa a acontecer, vem aquele combo de pessoas que querem o bem, aquelas pessoas que querem compartilhar e aquelas que estão ali única e exclusivamente para colocar o dedo na ferida. E muitas vezes essas pessoas, elas estão vendo um recorte da vida e elas querem pegar justamente aquilo para te enquadrar em algo que você não é. Sim. Existe um jeito, ou você acha que é possível driblar isso para viver de maneira saudável dentro desse ambiente da internet, ou ainda é uma incógnita? Eu acho que nós não... Quem se expõe, acho que você sabe disso também, a internet, não dá para você imaginar que vai ser assim, que você não vai passar por esse tipo de problema. Às vezes acaba não sendo saudável, assim, né? É muito superficial tudo, as pessoas nos julgam. Até eu me julgava no início, porque eu tinha medo de as pessoas me verem assim como um palhaço, como um humorista. Eu tinha esse receio, mas eu não sou isso, sabe? Eu não sou humorista, eu não sou um palhaço. Isso empobrecia o meu ser, a minha vida. Essa percepção mudou quando eu comecei a viajar. Porque assim... Vocês aqui em Paropebas, você que vai às minhas missas, as pessoas, como você disse, vocês já me conhecem, né? Vocês sabem que eu celebro a missa direitinho, que eu faço uma homilia bonita, enfim, que eu tenho trabalhos aqui na cidade com jovens, com casais. Então, isso para mim era fácil de lidar. O povo daqui me conhecia, mas eu tinha um medo daquelas pessoas que só me viam pela internet ter uma percepção errada a meu respeito. Só que isso mudou a partir do momento que eu começo a viajar e encontrar pessoas. Então as pessoas se aproximavam de mim para agradecer, sabe? Eu tenho uma apresentação que eu faço hoje no Brasil, né? A gente está no segundo, tivemos o Fora da Caixinha, agora o Bença Padre. E meu Deus do céu, quando termina, porque eu faço questão assim, a equipe que trabalha comigo, que viaja junto, eles já sabem disso, olha, no final eu tiro foto com todo mundo, se tem 1000 pessoas ali, eu fico até o final, não é pela foto, é pelo abraço do encontro ali, né? Posso estar cansado do jeito que eu for. E quando eu encontro com essas pessoas, as pessoas choram, dizem que me amam, eu fico, meu Deus, será que eu digo também que amo, assim, porque é tanta responsabilidade, né, assim... As pessoas me veem ali, eu agradeço pelo bem que eu fiz. O que eu fiz? Aí a gente percebe o alcance que a gente tem na vida das pessoas, assim. E eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu de lançar as redes, assim, as águas mais profundas.
Eu acredito que é papel de cada um entender que aquilo que está na internet é um recorte. E se a pessoa não tem profundidade o suficiente para entender isso, essa é uma responsabilidade só dela. Só que não tem jeito, vai doer. E para mim é muito real falar sobre isso justamente por acompanhar esse outro lado do seu ministério. E muitas pessoas que não são daqui, mas me acompanham, perguntam justamente isso, mas como é a missa do Padre Patrick? E a primeira coisa que eu falo é, gente, não é um stand-up, não é um show de comédia. Aliás, para quem vem esperando isso, se decepciona, porque na verdade é uma missa como tem que ser, com uma profundidade na homilia que muitas vezes é até difícil de digerir. Existe um jeito que o senhor acredita ser possível buscar essa profundidade? Eu me vejo numa responsabilidade muito grande quando eu estou com o microfone na mão para falar em nome de Deus e da igreja, da instituição a qual eu pertenço, né? Então eu tento a todo momento me desvincular do meu achismo, daquilo que eu penso a respeito disso, para falar aquilo que Deus deseja, aquilo que Ele suscitou por obra do Espírito no meu coração, ciente de que eu também posso errar, por conta da minha humanidade. Então isso, eu tenho uma cobrança muito grande em relação a isso, de me preparar, de constantemente estar lendo, de me interessar por outros assuntos também que não sejam religiosos. Por exemplo, eu gosto de estar informado sobre aquilo que acontece no mundo, essas coisas todas. Porque a gente vive uma cultura hoje de um esvaziamento intelectual mesmo. A gente olha para as pessoas assim e a gente percebe um déficit muito grande assim naquilo que se refere a que você está dizendo, né, de profundidade. É uma cultura do descarte, do passageiro, do instantâneo, do rápido. E isso nos impede de viver o profundo, de ter raízes sólidas que permanecem de verdade. Eu vi uma reportagem um tempo atrás, por exemplo, que dizia que mais de 80% dos alunos que concluem um nível superior nunca leram um livro por inteiro na vida, assim, do início ao fim. Porque eles leem partes, a apostilha, aquilo que é para fazer o trabalho e tudo mais. Então, a gente tem perdido, de verdade, esse hábito, né, de profundidade, de ler, não só de estudo, de intelecto, mas profundidade de sentimentos também. A gente está vivendo um mundo hoje que não consegue mais ser afetuoso, sentir compaixão, hombridade, cada um por si, Deus por todos, né? Esse é o ditado que se circula muito. E eu acho que falta isso, né? Momentos para a gente deixar a palavra de Deus agir, e a palavra de Deus, ela tem que nos incomodar mesmo. Se não nos incomoda, significa que algo está errado. Se eu estou ali, eu vou só sentir paz, está errado. Eu preciso me deixar ser corrigido. Você sentiu essa abertura também para com as outras religiões? As pessoas enxergam que você está ali como alguém que traz uma palavra independente da religião, que muitas vezes é diferente da que a pessoa acredita? Sim, eu acho que de verdade existe muito mais o que nos une do que nos desune, né? Então eu acho que a gente precisa de alguma forma construir assim a civilização do amor, aquela sonhada por Jesus. Eu estou ali numa atitude de quem tem que apresentar Deus. Então, olha, deixo ali uma mensagem de esperança, mas eu nunca me utilizei num momento desse de fragilidade de alguém para atrair essa pessoa para aquilo que eu creio. Se a fé vem pelo medo, pela imposição, ela não tem profundidade, não tem raiz. Isso vale para todo mundo, católicos, evangélicos. Você vai na igreja, olha, se você não aceitar Jesus, você vai ficar doente. Se você não ir para a igreja, você vai ter azar na vida. Isso não é de Deus. E se alguém se utiliza disso para atrair pessoas, irá prestar conta com Deus. A fé deve ser algo livre.
que você possa escolher. Não é como você escolhe uma roupa que você vai sair hoje, não é isso. É algo que vai ser para a tua vida. E eu, particularmente, eu não tenho problema nenhum, eu tenho amigos evangélicos, eu tenho amigos de outras denominações religiosas, e isso não os faz pessoas inferiores a mim. Para com essa guerra desnecessária. Católicos, deixem de falar da fé evangélica, evangélicos, deixem de falar da fé dos católicos. Você não é obrigado a crer naquilo que eu acredito. E vice-versa também. Crê em Deus, faça o bem, né? Seja leve, transforme esse mundo de alguma forma e você vai estar fazendo a vontade de Deus. Padre, eu não podia deixar, antes da gente encerrar, eu não podia deixar de falar de um contexto que é muito impactante e paraense raiz, que é o Círio de Nazaré. A gente tem um movimento aqui no Pará, que é o Círio, que muitas vezes é negligenciado em outros estados, as pessoas não sabem o que de fato acontece aqui no mês de outubro. E como diz a música, nenhuma explicação sabe explicar e é real. E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência, seja do Círio lá em Belém, ou esse contexto de trazê-lo para outras cidades. Aqui tem um movimento que cresce cada ano mais, já é o 3º ano que eu participo e eu percebo essa crescente. O que é o Círio de Nazaré para o povo daqui? Quando eu ainda não havia participado do Círio em Belém, eu tinha uma visão como muitos têm, e olha que eu já era pessoa de igreja, né? Não era padre ainda. De que eu achava exagerado. Então, assim, eu via as imagens assim, eu achava um pouco exagero aquelas coisas, sabe? Mas eu caí por terra, assim, igual Paulo cai, né, a caminho de Damasco, quando eu vivi o Círio. Aquilo lá realmente é uma experiência, assim, que não é explicado, né? Como diz a música mesmo, é uma força, é uma potência, é uma presença de Deus. Não é só uma imagem, sabe? Não é só uma corda, é um transbordamento, é um derramamento assim que te deixa extasiado. Assim. Por uns minutos você consegue sair de uma realidade terrena e se transporta a uma outra realidade assim que você se vê ali imergido numa graça que transborda na sua vida, assim. E eu acho que você vai encontrar depois dificuldade de ter outras experiências que sejam tão próximas àquilo que é o Círio de Nazaré. Então, eu vivi lá em Belém, eu estudei teologia lá durante 4 anos e eu estive presente em todas essas procissões, assim. O outubro, para o povo paraense, ele tem um caráter muito simbólico, né, muito forte, e para mim foi impactante aquilo tudo. É uma imagem que representa a Maria, Mãe de Deus, mas que ainda assim tem uma força absurda de atrair tanta gente. E eu acho que de provocar também esse encontro das pessoas. Uma das imagens que mais me impactou ao vivenciar o Círio lá em Belém no ano passado foi justamente ver pessoas se ajudando, cada um a pagar a sua promessa, sem se conhecer. Então, pessoas abaixando ali, abaixa e levanta para poder transportar aquele papelão para que as pessoas pudessem ir de joelhos. E aí quando você vai conversar, não, eu não sei quem é, eu não sei qual é a promessa que ela está pagando, eu não sei qual foi a graça que ela teve. Eu recebi uma mensagem na rede social que foi o que me estimulou, inclusive, a fazer o caderno de Nazinha, que eu levei mensagens durante o Círio de pessoas que não puderam ir. Então, fiz um caderno e carreguei durante. E uma das primeiras mensagens que eu recebi, que me emocionou demais, foi de uma mulher que mora em Castanhal, e ela falou o seguinte: eu vou mandar a mensagem mesmo assim, apesar de que eu estarei lá, porque há anos eu fiz uma promessa para que a minha irmã se curasse de um câncer, e eu prometi que se ela alcançasse essa graça, eu percorreria o Círio saindo de Castanhal, então são 70 quilômetros indo para lá. Só que 3 meses depois a minha irmã morreu. E eu continuei cumprindo essa promessa porque eu entendi que ela teve a cura, só que foi a cura espiritual.
Aquilo para mim foi muito impactante porque essa compreensão ela é muito difícil. É muito fácil naquele contexto você se revoltar com Deus e com Nossa Senhora e falar: poxa, mas eu pedi tanto, por que não podia curar a minha irmã? Mas ela teve a cura. E eu acho que essa força, apesar dos obstáculos, é o que me faz entender que, de fato, o Sírio não é igual qualquer outro tipo de manifestação aqui no Brasil. Nada se compara, eu também acho. Padre, eu queria agradecer a sua presença, foi um momento de um diálogo profundo, mas ao mesmo tempo com uma leveza que só o senhor consegue ter, e é um presente para mim ter essa oportunidade de dar esse passo junto com a sua presença e também com a sua bênção. Eu sonhei o Café com Drummond há muito tempo, desde 2017, num momento onde ele era só uma mesinha emprestada dentro de uma padaria, gravando vídeos de 30 segundos com som ambiente, sem microfone, sem nada. Mas naquele momento eu sabia que de alguma forma, podia não ser naquele momento, mas ia tomar um outro modelo. A vida seguiu, conheci meu marido, conheci o seu trabalho, tive a honra de ter o meu casamento celebrado por você. Guardo isso com um carinho enorme no meu coração, porque eu sei que isso também é a manifestação de Deus nas nossas vidas, e todos os dias a gente ora em agradecimento a essa oportunidade, e eu espero que a sua vida seja daqui para frente cada vez mais linda, cada vez mais leve, e apesar dos obstáculos, que ela tenha sempre um gostinho de festa que Deus consegue trazer para a gente. Muito obrigada. Que lindo. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe esse projeto tão bonito. Obrigado pela oportunidade de falar algumas coisas que talvez a maioria das pessoas não estão acostumadas a ouvir, né, na internet. E muito sucesso. Obrigado por tanto e conte com a gente. Esse foi só o começo desse projeto incrível que a partir de agora você vai continuar acompanhando conosco. Mas olha, o Café com Drummond hoje ainda não acabou não, viu? A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais surpresas para essa estreia incrível para você. Até mais. Presta atenção nos riscos e perigos com energia. A toda hora, Equatorial. Mas construir ou reformar? Ó, faz isso longe da rede elétrica. Ou tu vai querer levar um choque? Eu, hein? Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá pra carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café pra fazer a diferença. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond. Que delícia de papo, profundo, intenso, emocionante e ao mesmo tempo carregado de uma leveza que só o Padre Patrick é capaz de nos trazer. Eu fiquei muito honrada quando ele aceitou o convite e mais ainda com a oportunidade de trazer este tema para você que está aí do outro lado da tela. Um tema importantíssimo, eu diria. E o Café com Drummond só tomou essa proporção em função de um patrocínio extraordinário. A Equatorial Energia veio para engrandecer o projeto, inclusive trazendo luz para temas fundamentais. Esta é a essência do quadro Energia para Crescer. Dicas, conselhos e insights valiosos para você colocar em prática na sua vida pessoal e também na vida profissional. A ideia é trazer pessoas que estão espalhadas pelo Brasil e se tornaram referências em suas áreas de atuação. Assim, nós vamos construindo um desenvolvimento pessoal cada vez mais rico. Você está preparado? Mas antes do primeiro episódio do Energia para Crescer, eu queria falar sobre a Equatorial, que sempre orienta sobre os riscos e perigos da rede elétrica. Por exemplo,
Em obras, é muito importante verificar a localização da rede elétrica. As paredes, janelas e sacadas não podem ser erguidas em uma distância menor do que 2,5 metros da rede de energia. E nada de mexer nos fios, viu? Somente a equipe especializada da Equatorial é que pode fazer isso. Atenção redobrada em obras com mais de um pavimento. E lembre-se, o uso de equipamentos de proteção é indispensável, pois a aproximação com a rede elétrica pode causar choques graves. Equatorial, por você hoje, pelo futuro todo dia. A toda hora, Equatorial. E sabe o que todo dia também deve ser o nosso propósito, a nossa missão? A busca pela felicidade. E nós trouxemos o Jonatas Figueiredo. Ele que é CEO do Novo Mercado e carrega uma generosidade que o permite compartilhar o conhecimento sem medo. Portanto, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Energia para Crescer. Olá, meu nome é Jonatas Figueiredo e eu sou CEO do Novo Mercado, que é a maior escola de marketing digital do Brasil e também publisher da H1 Editora, a nossa editora de marketing e negócios. No Energia para Crescer de hoje, eu quero falar com vocês sobre um tema fundamental, a felicidade. Você diria que é uma pessoa feliz? Recentemente a gente lançou um livro que fala sobre o desejo e como todos somos influenciados a desejar as coisas que os outros querem. Não porque essas grandes empresas malvadas ficam nos manipulando. Bom, não só por isso, mas porque é como o ser humano funciona. O filósofo René Girard disse que ninguém deseja nada sozinho. E o problema, segundo Luc Burgess, que é o autor do livro, é que a gente muitas vezes acaba infeliz por não ter o que a gente acha que quer ter, mas na verdade a gente nem queria. O radialista americano Dennis Prager tem uma equação matemática da infelicidade. Ele diz que I igual a E menos R. Traduzindo, infelicidade é igual a expectativa menos realidade. Isso quer dizer que toda vez que a nossa expectativa supera a realidade, ou quando a realidade não atinge as nossas expectativas, a gente fica infeliz. Somando os dois aprendizados, a gente vê a importância de se preocupar muito com a origem e o peso das nossas expectativas. Afinal, é muito fácil criar expectativas completamente distantes da nossa realidade e também completamente fantasiosas. Eu, por exemplo, sempre quis ser soldado. Depois de assistir todos os Jacks, Jack Ryan, Jack Reacher, Jack Bauer, eu saía por aí pensando que queria ser a minha própria versão do Rambo. Uma coisa que eu nunca tinha levado em consideração, no entanto, é que todas as chances de quase morte daqueles personagens são cenários em que eles quase morreram. Isso é completamente oposto à minha personalidade. Eu definitivamente não sou um cara que gostaria de morrer fazendo alguma acrobacia bélica por aí. Ou seja, esse não é o modelo correto para mim. Por outro lado, também na televisão eu assisti pessoas como Elon Musk e o Silvio Santos criando empresas incríveis e gerando emprego e impactando seu país. Esses sim são mais a minha cara. Só que aí entra uma segunda forma de adequação da nossa expectativa. Eu poderia me encantar com a parte bonita da história deles e, diante do meu primeiro problema empreendendo, ficar frustrado. Mas como disse o nosso querido Silvio Santos, todas as coisas são difíceis, todas as coisas têm que ser lutadas. É muito comum, quando eu estou mentorando algum colaborador que está enfrentando um problema no trabalho que seja difícil de resolver, e ele fica achando ruim com a realidade, mas isso é muito difícil, ou aquilo deveria ser de tal jeito. A minha lição para ele, para você, para mim mesmo, é que enquanto a gente fica pensando sobre o que deveria ser, em vez de encarar que a coisa é daquele jeito e pronto, a gente não consegue seguir para o próximo passo, que é fazer alguma coisa a respeito. Então, se você quer ser feliz no trabalho ou na vida pessoal, você precisa sempre se lembrar de verificar suas expectativas e abandonar aquilo que é uma fantasia ou mesmo influência dos outros e focar na realidade para que você consiga agir diretamente em cima dela. Assim, mais cedo ou mais tarde, você vai conseguir transformar a realidade e construir a vida que você escolher. Se a equação da infelicidade está certa, Abraham Lincoln também estava certo quando disse: "Nós somos tão felizes quanto decidimos ser." Essa foi a minha participação no Café com Drummond. Se eu guardei as dicas, olha, café e bloco de notas são companheiros diários na minha jornada. Eu não sei você, mas aprendi muito com este primeiro episódio. Drummond dizia que as pedras no caminho poderiam ser normais e que a gente tem que aprender a lidar com elas. Em forma de poesia, ele nos ensinou por muitas e muitas gerações que as pedras podem ser pequenas, grandes, mas elas sempre estarão lá. O que cabe a nós é mudar a nossa percepção sobre a forma como nós a encaramos. A pedra pode até ser difícil, grandona, muitas vezes pontiaguda, difícil de ultrapassar, mas ela também nos ensina
nos encoraja e nos faz ter a certeza de que nós não estamos neste mundo à toa. Com esta reflexão, eu encerro o primeiro episódio do Café com Drummond. Mas eu te espero, porque no sábado que vem, à 1h da tarde, tem mais diálogo e inspiração para você. Café com Drummond, patrocínio Equatorial. Por você hoje, pelo futuro, todo dia. E Café Santa Clara. A diferença é clara.